Graça e paz, Igreja do Avivamento. Aquele é o meu povo. Que Deus abençoe nosso povo, nossa família. Erga as duas mãos aos céus. O Espírito Santo está nesse lugar. Nem por força, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu fui convidado pelo apóstolo para ministrar ativação profética. Eu sei que Deus vai fazer algo magnífico no seu ministério, na sua vida, na sua família, na sua igreja. Pega as mãos. Feche os teus olhos, fique em pé. Espírito Santo. Rabante si yo que mante chose plas. Nós reconhecemos o quanto nós dependemos da tua presença. Porque sem o Senhor nós não podemos fazer exatamente nada. Em vão é construir uma casa se o Senhor não edifica. Há muitas pessoas hoje como folhas secas. Essa visão que o Senhor nos deu. Mas o Senhor disse que os teus rios vão estourar aqui neste momento. E essas folhas ficarão verdejantes. E esse ministério dará frutos. As folhas serão remédios para as nações. E o fruto servirá de alimento. Assim são aqueles que puxam da raiz as águas dos teus rios. Por isso vem Espírito de Deus. Por isso vem Espírito de Deus. A primeira colheita de Pentecostes foram 3.000 almas. Homens que estavam amedrontados, estavam sem saber o que fazer. Depois que o Senhor os ativou, 3.000 almas. Uma igreja inteirinha com a visão aberta, vendo línguas de fogos caindo. Todos profetizavam, oravam e pregavam o evangelho na língua estrangeira. 3.000 duros judeus, por causa do teu poder. Então traz o teu poder sobre esse ministério. Traz o teu poder sobre esta vida, sobre esse irmão, sobre essa irmã. Traz esse poder e ativa, Senhor, de uma forma sobrenatural, onde as obras são estabelecidas pelo teu poder. Comece a orar em línguas, você que é batizado com o Espírito Santo. Erga a sua voz bem alto. Rabante suriande ribaio que mandesse di bio que mamante que tambrasse dei. Porque aquele que ora em línguas fala em mistérios com Deus. Ora em línguas o mais alto. Profeta Regis que anda comigo, ora em línguas. Profeta Regis que anda comigo dentro da confraria junto a outros profetas. Teve uma visão no dia 16 de maio. Ele viu o apóstolo René Terra Nova debaixo num campo com um manto recolhendo muitas folhas secas, colocando nas costas. Ora em línguas. Eu tenho pouco tempo, então o que nós vamos fazer hoje vai ser algo do céu glorioso e uma explosão no seu ministério, na sua vida. Há pessoas aqui que terão a visão espiritual aberta completamente. Há pessoas que os ouvidos abrirão para ouvir a voz de Deus. E há pessoas que serão batizadas com o Espírito Santo.
vai ser uma ativação gloriosa, e você vai entrar em um nível sobrenatural. E o apóstolo pegava essas folhas secas e carregava. E há 3 dias atrás, ele foi arrebatado numa visão. Ele está aqui comigo, daqui a pouco eu vou chamar ele. E ele viu 7 portais em cima do altar, e 7 anciãos. Nós estávamos no domingo, eu estava ministrando na igreja, e entrou um ancião com uma lamparina e colocou em cima do meu púlpito para que eu pregasse uma palavra revelada. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. E esse ancião vive aparecendo. E no domingo, minha esposa, ora em línguas, ora em línguas. Isso faz parte do que nós vamos falar. E no domingo, minha esposa estava no culto, e entrou novamente esse ancião, só que com um rolo de escrituras sagradas, rolo profético. Pegou ela e enfiou na boca dela, e ela engoliu o rolo, e caiu arrebatada, e foi para casa, debaixo de um êxtase sobrenatural. Tem 7 anciãos em cima do altar, e todos eles estão dentro dessas 7 portas, que são portas de ativação profética sobrenaturais, que já estão abertas sobre esse local. A hora que nós formos orar, os 7 vão sair com rolos proféticos, e você vai engolir um desses rolos e ser ativado no ministério profético. Eu não estou me referindo ao dom de profecia, eu estou me referindo ao ministério profético debaixo de um manto profético, porque Deus está levantando nos últimos dias uma geração profética que vai consertar a igreja, e que vai trazer batismo de milagres, de glória, de poder de Deus sobre toda a carne. E essa pessoa é você. Esses 7 anciãos têm suas vestes gravadas com Alfa e Ômega. Essas portas abrem, e aqui em cima há bandos de águias que estão voando, e elas vão pousar sobre vocês por causa de um batismo profético. Eu estava no meu closet e de madrugada o Espírito de Deus me acordou, e eu comecei a olhar para a montanha, que eu moro no alto de uma montanha, e de repente eu vi uma águia real vindo até mim. Eu me assustei com aquela visão, e ela veio até mim. Eu entrei numa espécie de um êxtase, e os olhos dela, com toda ela, entrou nos meus olhos. E aquele dia de madrugada eu tive uma ativação profética. 12 águias sairão voando desses portais. 12 por causa da visão. E Deus vai te ativar em uma visão sobrenatural e gloriosa. O seu ministério nunca mais vai ser o mesmo. Deus vai levantar debaixo dessa visão milionários que vão investir na visão de Deus e no reino de Deus. Deus vai levantar pessoas dotadas de dom sobrenatural. Quantos creem nisso? Dê um aplauso ao Senhor. Joel, no capítulo 2, Joel vai dizer que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chore entre o pórtico e o altar, e ore: Senhor, poupa seu povo, não faça a tua herança motivo de zombaria, de piada entre as nações. Verso 19: o Senhor respondeu ao seu povo
estou lhes enviando trigo, mosto, vinho novo e azeite, e deles vocês serão fartos. Nunca mais vocês serão envergonhados. Verso 23, o povo de Sião, alegre-se e regozije do Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dará a chuva de outono e a chuva de primavera, a chuva temporã e a chuva serótia, como antes havia. As vossas eiras ficarão cheias de trigo, os seus tonéis de mosto, vinho novo e azeite. Verso 28, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, toda a carne, sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os seus velhos terão sonhos, e os seus jovens terão visões. Profecia, visões e sonho. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os teus jovens terão visões abertas. Os teus velhos sonharão sonhos proféticos. E os teus filhos profetizarão. Diga amém. Pai, nós te pedimos a tua graça, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos, por favor. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. E esses últimos dias, existem palavras de profecia que estão se cumprindo. O modelo da igreja está em Atos dos Apóstolos. Uma igreja apostólica e uma igreja profética. Os 5 ministérios são maravilhosos. E a igreja depende dos 5 ministérios para que ela seja treinada, ensinada, cuidada, curada. Ministério pastoral é um ministério de cura. Ministério de mestre é um ministério de ensino. Porque a igreja precisa crescer no conhecimento das Escrituras. O ministério evangelístico é um ministério que ganha almas. Esses 3 ministérios você controla ele. Agora os ministérios apostólicos e proféticos, você não tem controle. São ministérios táticos e gloriosos. Não necessariamente você precisa ser um profeta, mas você pode se mover no profético. Saul era apacentador de mula. Quando ele foi ungido rei, Samuel, o profeta, mandou ele subir o Gibeá de Deus, um monte onde tinha uma confraria de profetas. Saul entrou debaixo dos profetas, que estavam orando, profetizando e cantando. E Saul entrou em êxtase e começou a profetizar, porque estava debaixo de um manto profético. Em uma outra vez, Saul, para tentar matar Davi, isso que eu disse está em 1 Samuel capítulo 10. Ele mandou um pelotão de mensageiros na casa do sacerdote, e Davi estava escondido lá. Quando os primeiros mensageiros e pelotão chegam, todos entraram em êxtase, porque o espírito profético se apoderou deles. Aí, como não volta, ele manda a segunda turma para pegar Davi. Todos foram arrebatados e caíram em êxtase. E mandou a terceira turma. Todos foram arrebatados e caíram em êxtase, tendo visões e profetizando. Eles foram para fazer mal a Davi, mas entraram debaixo de um manto profético. E Saul disse: já que não funciona, eu vou pessoalmente. E quando Saul chegou, no caminho, a unção profética o tomou, e ele arrancou as roupas e ficou 3 dias em êxtase.
3 dias tendo visões e 3 dias profetizando. Se uma pessoa do mal entra debaixo de um manto profético e é ativado em todos os sentidos, quanto mais nós que temos fome e sede do Espírito Santo, quanto mais nós que o desejamos como uma terra seca, eu quero dizer, Deus vai ativar o seu ministério, Deus vai ativar a sua vida. Olha isso, a unção profética, a unção apostólica é o DNA da igreja. Jesus treinou apóstolos e não ungiu um pastor. Pastor é o ministério de Efésios 4, que é ungido pelo Espírito. Mas Jesus fez uma equipe estratégica para tomada de território. E ainda mais o tema desse ano é Terra da Promessa, tomando o território. Pastor não toma território, pastor ensina a palavra. Apóstolo toma território. A palavra apóstolo vem do grego apostoléu, e ela foi introduzida dentro dos 5 ministérios, exatamente por Deus, por Jesus, pelo Espírito. Isso nasce de uma raiz grega. Outro dia eu ouvi John Kelly falando isso, que Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores do mundo, ele tomava uma nação à força. O que é essa força? É o poder profético, levando para o lado de Deus espiritual. E depois que ele tomava a nação e rendia todos, matava quem tinha que matar e rendia todo o exército, Alexandre o Grande trazia uma equipe da Grécia. Ele trazia filósofos, professores, médicos, governantes, políticos. Ele trazia filósofos. E essa equipe de cerca de 500 pessoas abriam as escolas, traçavam um governo de cidades. E essa equipe tinha a missão de implantar o reino da Grécia no país que foi conquistado. Alexandre tomava a nação, e aí ele implantava o reino através dessa equipe, da cultura, da política, de todas as áreas. E essa equipe chamava-se apostoléu, apóstolos. Apóstolo, todo apóstolo e todo mundo que está debaixo da cobertura de um apóstolo tem um cetro de rei na mão. Todos, Deus me mostrou isso, todos. Toda a igreja apostólica nasceu para reinar na terra. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Esse é o Cordeiro, ele é digno de abrir o livro, desatar os selos, porque com seu sangue comprou todos os homens de raça, língua, tribos e nações para si, e os fez reis e sacerdotes. Todos lavados no sangue de Jesus, têm um reinado e um sacerdócio dentro de si. E os apóstolos, eles atuam além das paredes. O pastor atua dentro de um aprisco. Apóstolos atuam além, implantando o reino. É por isso que nós precisamos ter pessoas em todas as áreas e segmentos lícitos, para que o reino de Deus implante. Jesus disse: ide para a equipe apostólica, expulse os demônios, ressuscite os mortos, cure os enfermos, limpe os leprosos e diga a todos: é chegado a vós o reino de Deus. Essa era a palavra. Então apóstolos têm uma unção de estabelecimento de reino, e todos os apóstolos têm direito a entrar em territórios novos. Eu quero dizer, Deus vai dar territórios novos para a sua igreja, para o seu ministério, para a sua família. Você nasceu para conquistar. Essa unção te respalda. E a segunda coisa é o ministério profético. O ministério profético
é o ministério tático, é o ministério de coragem, é o ministério de quem ouve Deus e diz o que ouviu, é o ministério que não aceita a situação que alguém estabeleceu, ou o próprio demônio, que é contrária àquilo que Deus quer. O profeta nasce para endireitar sacerdote, para endireitar reis. O profeta nasce para trazer a vontade de Deus na vida da pessoa, o saber de Deus. O profeta é uma unção gloriosa, tática, é o tanque de guerra de Deus, para resolver situações que sacerdotes não conseguem resolver. Todo sacerdote, eu tenho 2 profetas comigo, e eu chamo um de com e outro de fusão. Confusão. Eu estou tomando um cappuccino, aquele de R$10 no aeroporto. Tem que tomar devagar, porque aquilo é caro. E o pão de queijo desse tamanho. Eles olham para mim e dizem: o homem que está do seu lado está com uma forca no pescoço. Eu disse: pelo amor de Deus, não dá para tomar o cappuccino. Confusão. Todo profeta vai arrumar confusão com quem é errado, mas vai manifestar o que é certo da parte de Deus. Profeta não tem preço, profeta não negocia com pecado, profeta ouve o céu e traz o céu para se materializar na terra. Todo profeta recebe dom de operação de maravilha. Eu quero dizer que hoje Deus vai tocar em você e vai ativar o seu ministério profético. Deus vai ativar o seu ministério de uma forma gloriosa. Joel profetiza a visão para os últimos dias. A visão de Joel para os últimos dias é: e restituir-vos-ei os anos consumidos. Primeiro chore, jejue, para que vocês alcancem o favor do Senhor. E aí eu vou restituir o que o gafanhoto consumiu. Vocês serão fartos de trigo, de mosto e de azeite, e nunca mais meu povo será envergonhado. As nações estão vindo comer no Brasil. O Brasil se tornou já o celeiro do mundo. Nós somos o maior distribuidor e fornecedor de carne bovina do mundo. As nossas lavouras de grãos, soja, e agora me parece que o trigo também, ultrapassaram a colheita de todas as nações. Nós temos o maior lençol de água potável do mundo. Nós temos uma terra prometida, não, uma terra da promessa, porque já é nossa. Então Deus está estabilizando a prosperidade da nossa nação, porque nós estamos vivendo os últimos dias, e as nações, Reino Unido bateu nas portas do Brasil para comer. Nós estamos alimentando, já exportando para as nações, porque a profecia de Joel é: as nações vão comer no Brasil, e as nações vão comer também o pão espiritual. Do Brasil sairá o pão material e o pão espiritual. Do Brasil sairá um avivamento glorioso para as nações. E Joel, ele diz o seguinte: o Senhor envia em justa medida. Quer deixar aqui? Eu vou jogar a capa neles mesmo. A chuva temporã e a chuva seródia. Chuva temporã, chuva rápida, fora do tempo, uma chuva de outono. Chuva seródia, chuva de primavera, chuva forte, chuva violenta, para uma colheita de trigo. E Joel diz uma promessa para os últimos dias. Nos últimos dias, diz Deus,
derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Toda a carne. Eu ainda não vi isso, mas isso já foi liberado. Toda a carne. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, houve um derramamento do Espírito sobre 120 pessoas. E aí Pedro diz, isso é o que disse Joel, que nos últimos dias seria derramado o Espírito sobre toda a carne. Só que ali não foi a chuva seródia, o chuvão, foi a temporã. Porque aquilo foi para um grupo de pessoas que se espalhou. E a promessa não é para aquele grupo ou para um grupo. A promessa é para toda a carne, para toda a terra. Um avivamento que vai se alastrar por toda a terra. Esses dias Deus me levou a uma tenda dos muçulmanos. Eu estava sonhando. E agora eu vou pregar lá na França, com 4 igrejas, fazer uma conferência de ativação profética e um encontro com Deus com 4 igrejas da França. Aí eu entrei numa tenda cheia de muçulmanos. E quando eu cumprimentei eles, eles caíram batizados com o Espírito Santo. E outros caíram endemoniados. E todos foram cheios. E eu pensei, eu não preguei. E Deus disse, o avivamento vai falar mais forte do que a pregação. A unção convence mais do que 1 milhão de palavras. Um derramamento sobre os muçulmanos, sobre o povo do hindu, sobre os budistas, sobre os ateus. Eu creio nessa manifestação gloriosa, sem palavras, vai se haver. A sombra de Pedro tocava os doentes e eles eram curados, porque havia muita unção derramada, muita unção. Então ative essa unção e você vai ver uma explosão de crescimento no seu ministério. Gloriosa. O avivamento de Atos dos Apóstolos foi uma chuva temporã, mas o avivamento dos últimos dias é uma chuva seródia, violenta. E a promessa de Joel é toda a carne. E o Espírito Santo não vai se limitar à nossa religiosidade. Essa noite eu sonhei com uma freira. Eu pulei o muro do convento. Peguei ela com aquela roupa e disse, por que você está fazendo isso com a sua fé? Você conhece a verdade. Você conhece Deus. Porque você se diz noiva de Jesus. E aí o Senhor me diz, há muitas pessoas que são noivas, religiosas, e eu quero arrancá-los dessa capa de religiosidade, para que eu tenha liberdade e me mova com o meu espírito, porque onde há o espírito, ali há a liberdade. Ouça isso. Nós subimos para o monte. E quando nós estávamos no monte, agora, final do ano, eu olhei para o céu, os dois estavam arrebatados. Está a Regis aqui rapidinho. E eu disse, Deus, o que é que o Senhor quer que eu ministre no Rio do Espírito, que é um congresso que nós temos anual? Levantou uma onda mais alta que esse ginásio. E ela rugia como um leão. E Deus disse, o tema é a terceira onda. Diga, a terceira onda, diga, a terceira onda. Eu comecei a buscar a Deus. O que é a terceira onda? E aí Deus me levou à reforma protestante de 1517, onde homens se revoltaram contra a religião, contra o pecado, contra a manipulação, contra o roubo, contra a indulgência, o pagamento dos pecados para dar salvação.
Eles se revoltam, são queimados em fogueiras, mas protestam com as 5 solas. Só a graça salva, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus a glória. Ministraram, imprimiram a Bíblia na língua do povo, e foi uma explosão, uma reforma gloriosa, que pode ser chamada uma reforma apostólica, que persevera na doutrina dos apóstolos. E depois veio uma segunda onda, bem notável, em 1905, em Los Angeles, na casa de William Simmons. William Joseph Simmons, um negro rejeitado pela nação, que as noites todas buscava a Deus com cânticos espirituais, com crianças e mulheres que também eram rejeitadas. O Espírito Santo os batizou em uma unção conhecida como a unção da Rua Azusa. E houve um derramamento onde pessoas entravam na casa e eram batizadas com o Espírito Santo. Um quarteirão depois elas caíam, tomadas pelo poder do Espírito Santo. Braços cresciam, olhos cresciam, órgãos cresciam. E Deus fez isso através de quem não era, porque esse avivamento vai vir em quem não é, porque os grandes estão ocupados demais para buscar a Deus e se entregar. Quando disseram quem é o maior no reino, Jesus pegou uma criança e disse: quem não se tornar como criança não entra no reino. Não é que vai ser o maior, não entra. Então esse avivamento é para pessoas que podem ser grandes, mas são pequenas dentro de si. Um coração de criança. Deus está chamando uma igreja que quer ser tomada pelo seu poder e usada, e a Ele entregar toda a honra, toda a glória e todo o poder. E essa terceira onda é a onda apostólica da reforma e a onda profética da Azusa. Elas se juntaram, se tornaram uma onda enorme. Isso, uma onda enorme. Inclusive ela está se formando aqui. Ela vai estourar aqui. Nós vamos orar agora, ela vai estourar em cima de você. Você vai ver o peso disso. Alguns lugares que nós estamos indo, ela tem levado, e pessoas são arrebatadas e sentem o impacto da onda no peito, e são levadas para o céu, arrebatadas. Agora eu sei isso. Atos capítulo 3, verso 21, vai dizer que convém que o céu detenha Jesus, até que Deus restaure todas as coisas. Jesus não vai vir buscar essa igreja de hoje, porque senão se perderia muitos. O céu detém Jesus até que Deus restaure todas as coisas. Então nos últimos dias haverá primeiro uma restauração da igreja. Isso já começou através de nós, através de muitos homens de Deus. E junto dessa restauração da primeira onda, que é uma restauração dentro da igreja, virá uma ativação gloriosa dos dons do Espírito, desse avivamento, desse derramamento. E aí essa onda, através da igreja, vai tomar toda a terra de uma forma sobrenatural. Nós fomos fazer o rio do Espírito. A onda subiu e estourou, e as pessoas eram carregadas para casa, e ficavam orando em línguas a noite toda, sem conseguir parar. Visões, sonhos e profecias. Se levantou uma geração violenta de profetas, profetas amorosos, temerosos, submissos, mas ativados do dom do Espírito Santo. Então a onda de Joel dos últimos dias, essa onda de reforma, e essa onda de avivamento sobrenatural, porque a igreja precisa ser reformada. Eu amo o treinamento de coach, eu sou coach.
Eu amo o altar pintado de preto, da minha igreja a parede. Eu amo os canhões aí do movie, também nós usamos. Eu amo pregar com inteligência, mas nada disso substitui o Espírito Santo. Nada disso substitui o Espírito Santo. Nada. Use os canhões, mas atrai a presença do Espírito de Deus. Pinte a parede preta, mas atrai a presença do Espírito de Deus. Tudo isso não é nada sem o poder do Espírito Santo. Muitas igrejas americanas têm ensinado as nações a fazer uma igreja moderna, um culto rapidinho, é claro, canções. E nós estamos vendo os Estados Unidos afundando em pessoas vazias, que saem da igreja e vão para os botecos. Cristãos que não têm mais nada. Uma igreja que não tem visão. Uma igreja que não sonha profeticamente. Uma igreja que não é ativada nos dons. Então uma igreja doente, que precisa ser curada. E o que cura a igreja de hoje? Ouça isso. No tempo de Buzi, o sacerdote, ele teve um filho que chamava Ezequiel. Em Ezequiel capítulo 1, Deus visitou Ezequiel. Isso, põe em pé, por favor. Como eu amo a sua vida, viu, querido? O que está vendo? Não tem teto aqui onde nós estamos. Não tem teto aqui onde nós estamos. Não tem teto. Está aqui, ó. Tem uma porta aqui, outra aqui, outra aqui. E tem águias sentadas aqui em cima, aqui, ó. Elas só estão esperando o comando para elas voar. Baixa um pouquinho o som, por favor. Elas estão esperando um comando para voar. Elas estão com as abertas olhando para todo mundo aqui, ó. Tem um monte de rolo em cima das pessoas aí, ó, de pergaminho. Os rolos proféticos já estão em cima de todos vocês. Vocês serão ativados na palavra profética, todos vocês. Ouça isso, preste atenção e nós vamos orar. Ezequiel era filho do sacerdote Buzi. Israel tinha se corrompido em todas as áreas. Em área política, os reis. Na área sacerdotal, as famílias, corrompidos. Não tinham que desse jeito. Então Deus visita Ezequiel. E Deus diz: Ezequiel, te levanto e coloco como numa torre de atalaia. E eu vou mostrar para você a minha visão e a minha restauração. E você vai anunciar a Israel. Ezequiel foi levantado numa unção de profeta para consertar a nação. Só que ele não tinha experiência porque ele era sacerdote. Aí Deus pegou um rolo profético, que é a palavra, abriu a boca de Ezequiel e ele comeu. Foi ativado na palavra profética. Agora ele fala a linguagem do céu, alinhado com a vontade de Deus. Levou ele num rio. No rio purificador, você conhece Ezequiel 47, num rio que é onde levava e entrava, levava vida. Isso é o Espírito Santo entrando nos lugares secos, com morte e levando vida. E Deus diz: Ezequiel, o que você vê? Porque abriu a visão, soltou a língua e ativou. Aí capítulo 3 de Ezequiel, Deus pegou e disse: eu coloco um diamante na sua testa. Um diamante mais duro que pedra. Esse povo é mais duro que pedra, mas eu coloco um diamante na sua testa. E eles vão ver o que é duro. O diamante quebra tudo, mas nada quebra um diamante. Todos que são ativados por Deus
recebe um diamante na testa, para não ser influenciado, para não ser derrubado, para não entrar em depressão, para não cair, para ser sustentado pela mão de Deus. Vai quebrar situações difíceis, mas não será quebrado. Jeremias, Deus visita Jeremias, 14 anos de idade, filho de Ilquias, o sacerdote, Israel totalmente caída. E Deus ativa Jeremias: antes que você fosse formado no útero da sua mãe, eu te conhecia, e eu te constituí como profeta. Ele disse: eu não sei falar, eu não passo de uma criança, eu não tenho capacidade. E Deus pôs a mão na boca dele, e disse: agora a minha palavra está na sua boca. O que eu falar com você, você fala, porque eu vou respaldar a palavra da sua boca, Jeremias. E aí Deus abriu a visão dele e disse: o que você vê? E ele começou a ter visões espirituais, porque os olhos foram abertos. Eliseu ora para o Geazi, os olhos são abertos. Daniel capítulo 10, no verso de número 7. Daniel fica 21 dias em jejum, porque ele queria entender o que Deus queria fazer. Ele vai para a beira do rio, com alguns amigos. Isso é visão em êxtase, arrebatada. Nós temos vários profetas na confraria com visão arrebatada. Que está vendo? As águias estão aí? Essas águias vão descer e elas vão entrar dentro dos teus olhos. Você vai ser levado a uma visão tão alta, tão gloriosa, que você vai enxergar com os olhos de Deus o que Deus quer mostrar. Olha isso. Jeremias, ele foi ativado, e foi o homem, junto com Ezequiel, que consertou a nação de Israel, pelo poder de Deus. Daniel jejuou 21 dias, e ele diz assim: e vi um anjo descendo a margem do rio. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os que estavam comigo não viram nada, mas tiveram medo e fugiram. Porque só ele viu, porque só ele buscou. A novela da Globo vai fechar seus olhos, querido. A pornografia fecha os olhos. Os olhos mesquinhos tranca. Quando ele busca, Deus abre a visão dele totalmente, a audição em todos os sentidos proféticos, espirituais, para que ele visse, ouvisse, sentisse e falasse. Daniel era um governante da nação. Isaías entrou no templo e viu os anjos, e Deus disse: o que você vê? Ele viu o trono, e a brasa do altar tocou nele. Fique em pé, por favor. A mão de Deus está nesse lugar. Isso, vem os dois sofares aqui. Isso. Oi? Chovendo folha aqui dentro. E muitas pessoas chegaram como folhas secas. Nós somos árvores cujas folhas são verdes, porque estamos aos rios de Deus, e as folhas são remédios. Nós somos remédios para as pessoas. Nós somos alimento para as pessoas. O poder de Deus que flui através de nós. As nossas ações são frutos para as nações, porque nós recebemos vida desse rio. Erga seus braços em nome de Jesus. Isso. Erga seus braços. Isso. Olha atrás. Onde está? A onda está aí. Isso, erga os braços, ela vai levantar e ela vai quebrar. Essa é a terceira onda. Não é a terceira que vai vir. Ela já estourou sobre a nação. O Brasil está em ascensão total em todas as áreas.
em todas as áreas. É um avivamento em todas as áreas, e uma restauração. Deus está limpando o Brasil e ativando através do poder do Espírito Santo. Erga suas mãos. Isso, coloque o som. O som que eu pedi. Erga suas mãos. Comece a orar em línguas. Isso. Olha aqui para mim. Jesus vindo, um cego, um surdo e gago, olhou para o céu e inspirou. Olhou para ele e disse: Efatá. Efatá é um comando para que abra os portões celestiais. Espere aí um pouquinho. Só um minuto. É um comando para que abra os portões celestiais. Só um minuto. Efatá. Tocou nele, a língua soltou. E ele ouviu. Surdo e gago. Pega suas mãos aos céus. Isso. Pega as mãos. Pega o som para mim, por favor. Isso, pega as mãos. Pega as mãos. Isso. Senhor, os portões que estão em cima do altar, os 7 portões celestiais, que são portas de ativações, portas de milagres, portas de ativações. Erga as mãos. Isso, toque o shofar agora. Isso. Espírito Santo, libere as águias, libere as ondas. Ok. 2, 3. Olhos Efatá, ouvidos Efatá, línguas Efatá. Vem a mão do Todo-Poderoso. Eu declaro uma ativação sobrenatural no seu ministério. Receba o diamante na sua testa. Receba força. Abra-te, olhos abra-te, línguas soltem, abra o céu. Abra, isso, abra. Os sonhos ativados, as profecias ativadas e os ouvidos abertos. Uma geração da reforma e uma geração da ativação do poder do Espírito Santo. Uma geração de Joel se levanta como uma leoa que devora suas presas. Efatá.